mais sobre as ideias dos anabatistas e como que elas vão influenciar os batistas e depois a adesão desse movimento calvinista e arminiano, né? E por que eu chamo de tradicional? Porque as ideias que estão nesses movimentos, querendo ou não, elas formam uma ideia filosófico-teológica. E isso aqui é uma tradição anabatista. Hoje em dia, essa palavra parece que ela dói no ouvido da gente, né? Você vai falar de tradição. Que eu tenho que negar a tradição. Os católicos, eles seguem uma tradição. Todos seguimos tradições. Todos seguimos confessionalidades. Então, negar uma tradição é negar um passado, é negar a sua própria história, né? Então, por que eu estou falando de confessionalidade? Porque quando chegar na parte de calvinismo e armínio, não gere polêmica, tá? Esse debate, assim, ele é muito assim, até, de certa forma, desculpa a expressão, mas aporcalhado. Por quê? Porque, na realidade, Calvino ele não discute predestinação. Se você lê as institutas, você vai ver que ele quase está falando disso. Ele fala muito mais sobre educação cristã, ele está falando muito mais sobre uma sistematização, enfim, ele quase não discute predestinação. E quando você chega em Armínio ele está dentro do pensamento calvinista discutindo aquilo ali. Mas aí a gente vai chegar lá. Mas assim, só para os irmãos terem uma noção, para você discutir Calvino e Armínio, predestinação e livre-arbítrio, você não vai discutir predestinação e livre-arbítrio. Você começa discutindo augustinianismo, pelagianismo, depois você passa por um debate de monergismo, sinergismo, que é o homem influencia na salvação, o homem é capaz de agir, então ele é monergista, ele ajuda na salvação, não, ele é sinergista, ele compartilha, o sinergismo é o homem cooperando, o monergismo é o homem, Deus fazendo por si só. Então você tem todos esses debates. Obviamente nós não vamos entrar em nada disso aqui, né? Então assim, se quer discutir calvinismo e arminianismo, ok, eu quero. Então nós precisamos discutir da forma adequada. Não é resumir em predestinação livre-arbítrio, até porque nós vamos ver como que funciona essa relação, historiograficamente falando, mas tem isso. Então, assim, estou falando dessa questão de confessionalidade para não gerar polêmica, né? E outro ponto, irmãos, não existem heróis e vilões na história. Eu sempre destaco isso aqui. Por quê? Porque às vezes nós protestantes, às vezes Lutero, Calvino, Zwinglio, os reformadores, eles são os nossos heróis. São homens como nós. Erros, acertos, tá? Então assim, vai dar confusão a hora, vai fazer coisa errada outra hora. E aí quando a gente às vezes dá uma leitura desapaixonada, nossa, mas o meu herói fez isso? Sim, ele fez. Ele não é bonitinho, é igual todo mundo. E o que acontece? Nós vamos perceber que durante a história da igreja como um todo, não dá para falar de tudo, a gente sempre tem a igreja em momentos muito perigosos e muito intolerantes. Não porque a igreja é assim, né, a doutrina mais pura, mas porque quando você junta Estado, religião, você começa a fazer essa mistura toda, aí a igreja tem a igreja e o bispado, enfim, o papado tem essa condição de exercer uma força violenta, não se pensa duas vezes e exerce a violência, mata, decapita, desapropria e o bicho pega, né? Então assim, não se choque, tá? É natural, como todos nós, apesar de hoje nós já sair cortando garganta de ninguém, mas de vez em quando você vai falar, meu Deus, que vontade de trucidar. É normal, a gente só não faz, mas é bem por aí, né? Então, vamos lá. Ato 1, ok. Alguma dúvida? Bacana, show de bola. Então, ato 2, na mesma página. O que é na mesma página? Vou começar a te contar algumas noções da reforma para a gente chegar nos anabatistas. Coisa rápida, porque o horário é curto. Irmãos, homogeneidade. Por que eu falei que não precisa ter, a gente não precisa ter, de certa forma, essa historiografia correta? Pode existir 3, 4 versões para a mesma origem. Porque a igreja nunca foi homogênea. Porque Israel nunca foi homogêneo. Porque não existe isso. Às vezes a gente acha, Deus ele escreveu uma história de salvação, de Gênesis a Apocalipse. Essa história ela está inalterada, ela é santa, ninguém desacredita que ela tenha coerência, ninguém acha que ela mente, que ela engana, que ela ludibria, que tem controvérsia, que tem contradições, mas tem controvérsias ali. E o que acontece? Israel nunca foi homogêneo, nunca foi uma coisinha só, né?
Então os batistas, a reforma, não precisa ser uma coisa só. Então se você vê eu acreditando numa coisa e o fulano acreditando em algumas coisas que eu acredito e ele está pensando diferente, nós não temos assim a mesma segmentação, a mesma nomenclatura, tá tudo bem, porque não tem que ter, porque são coisas diferentes, nós não estamos falando da mesma coisa, né? Então assim, Israel nunca foi homogêneo, a igreja nunca foi homogênea. Irmãos, nós não temos homogeneidade nem no nosso cano, né? A gente não concordou nem no número de livros. A igreja católica usa um tanto, a igreja evangélica protestante, né, usa outro, as igrejas orientais, ninguém lembra de igreja oriental, você não vê ninguém falar sobre igreja oriental, parece que é uma história da igreja europeia, católica, romanista, e passa aqui para o Brasil e blá blá blá. Nunca teve isso, né? Então assim, vou só te dar alguns exemplos. Por exemplo, Israel Antigo, você tem debates aí no Pentateuco, daí chega Josué usando a teologia do Pentateuco, ele começa a fazer uma aplicação dela, não é que ele está desvirtuando, ele está pegando a lei mosaica e está contextualizando ela para Israel, né, de uma certa forma. Moisés faz isso também, por exemplo, ele escreve lá e depois, quando tem aquele povo dos 40 anos, né, que passa pelo deserto, você tem Moisés falando para o povo para entrar na terra, só que ele está contextualizando novamente. Então por isso você vê algumas diferenças de exemplos que ele dá ali. Isso é natural, tá? Isso aí é o autor bíblico, não é que ele está atualizando as escrituras, não, ele está contextualizando, né? Ele está ali organizando as ideias para uma geração que tem outras referências históricas, filosóficas, né? Então você vê isso durante a Bíblia, e às vezes a gente acha que existe, né, esse pensamento comum, e na realidade, por exemplo, quando Davi ele fala assim, olha, o legislador ele virá, tal, e vai vir, né, da minha raiz. Alguns dos profetas olham e falam assim, cara, pirou, ficou maluco, ele é doido, ó, não tem justificativa nenhuma. Profetas discutindo ideias, por quê? Porque são momentos diferentes. Imagina um profeta discutir uma ideia pré-exílio e pós-exílio. A cabeça do cara é outra, entendeu? Vai para a Babilônia, fica ali na Pérsia, o bicho pega, completamente diferente a mentalidade. Deixa de ter uma identidade? Não. Mas a formação, a construção da paredinha dos tijolinhos nessa identidade é outra, né? Então assim, irmãos, pensa, daí você tem 400 anos de silêncio, aí você tem outros movimentos, rabínico, etc, tal, que é o que chega mais ou menos aí no que nós temos hoje, né? Então assim, não existe essa obrigação. A própria igreja, irmãos, nós temos discussões de Pedro e Paulo. Daí depois nós temos um concílio geral, né? Não é bem um concílio, mas vale, né? Dá para a gente chamar ali, né, as 15. Daí depois você tem, por exemplo, discussões da igreja helênica, né? Vocês não estão cuidando das viúvas direitinho, vocês estão dando prioridade para o pessoal de Jerusalém, para o pessoal que é judeu, né? E aí, como nós vamos fazer? Tem esses debates. Então assim, século I, século II, século III é uma bagunça na história da igreja. Por quê? Porque, cara, é doutrina agnóstica, o bicho pega daqui, e um discorda de outro ali, e um funda uma igreja lá. Então não tem essa coisa homogênea, nunca teve, e nunca vai ter. Porque o ser humano bate cabeça, nós não concordamos com família dentro de casa, nós vamos concordar, né, com um conjunto de doutrinas sobre soteriologia. Então assim, é natural isso. Só estou dando essas informações para você ficar confortável com essa ideia, porque às vezes você ouve isso e dói. Ai cara, mas né, assim, eu escutei 30 anos dentro da minha igreja que assim funciona. Ok, dentro dessa confessionalidade sim, né? Irmãos, quando você estuda teologia, filosofia, essas coisas, não existe muito essa coisa de não, você estuda e desvia, né? Assim, quem desvia estudando essas coisas, ou quem fica meio perdido, porque não começou, não fez uma base direito. E se você tem uma base bem feita, se você não abre mão, né, daquilo que você não tem que abrir mão, né, então, por exemplo, Jesus Cristo nasceu, viveu em pecado, morreu, ressuscitou, em breve voltará. Se você não abre mão disso, está tudo bem, estuda o que você quiser. Só que à medida que os caras vão entrando em filosofia moderna, vai desvirtuando umas coisas, enfim. Estou só falando porque nos deparar com essas realidades é saudável para nós. É didático, é pedagógico. Mas enfim, vamos lá. Tá ficando claro? Tá beleza? Show! Então vamos lá. Vamos lá. Ó, agora reforminha então. Irmãos,
que acontece na reforma, que vai culminar nos movimentos anabatistas, batista, etc., também é um pouco disso, né? Qual que é a lógica, né? Qual que é a lógica ali do movimento? Primeiro, eu vou te contar algumas doutrinas comuns, alguns pontos de destaque, né, que movem a reforma, e a gente vai pontuando isso para não ficar desconexo, tá? Então o que acontece? O luterano, quando ele chega lá, né, em Wittenberg, nossa, pregoou as teses lá, tal, né, 1517, tal, o Lutero, ele já trabalhava algumas noções dentro dele. Isso não aconteceu da noite para o dia, não é que ele chegou ali, leu um texto e, nossa, mudei meu pensamento. História não funciona assim. Toda vez que você achar que tem um marco que delimitou, você pode puxar 200, 300 anos para trás, que você vai começar a entender a gênese do negócio. Então, assim, você tinha a Igreja Católica, mas você sempre teve movimentos dissidentes. É porque a gente não comenta sobre isso, né? Mas a Igreja, como ela nunca foi homogênea, às vezes a Igreja, eu não vou chamar de católica, eu vou chamar de romanista, tá? Então, quando eu falar romanista, entenda a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Católico, todos nós somos. Por quê? Católico significa universal, igreja universal, igreja de todos. Então, católico, o corpo de Cristo, ele é um católico Christus, o corpo de Cristo, né? Universal, né? Católico, corpóreos Cristos, né? Então, tem essa noção. Então, a igreja católica apostólica romana, ela é romanista, ela é papista, ela é uma igreja, né? Enfim, como qualquer outra. Só que, quando você tem a igreja católica no contexto da reforma, já tem cristianismo produzido há muito tempo. Irmãos, nós tivemos o primeiro estado cristão no século I, na Armênia, né? Então ali o primeiro estado que o legislador falou assim, cara, aqui nós somos cristãos, nós vamos ombrar isso aqui. Não tinha nem doutrina formada direito, né? Você tem os primeiros povoados cristãos em Odessa, por exemplo, na Etiópia. Irmãos, por exemplo, vocês já ouviram falar de igreja etíope? Igreja melquita? A igreja grega, deixa eu ver, a igreja oriental, né? Então assim, a igreja oriental, por exemplo, tem igreja chinesa, loucura falar isso, é cristianismo, mas é um formato diferente, segue as mesmas doutrinas, assim, basilares, mas discorda na salvação, discorda no final dos tempos, discorda no modelo da igreja. Então eu estou te falando isso para você construir isso na sua cabeça. Não existe um cristianismo. A gente, quando estuda, a gente chama de cristianismos, no plural. Porque, cara, é loucura. Você tem uma igreja etíope, você tem uma igreja no norte ali, em Alexandria, no Egito. Cada um, por exemplo, a escritura do Evangelho de Mateus mais antiga está com a igreja etíope. Esse cara aqui ali fica andando, debaixo do braço ali, prega e tal. Outro fato interessante, por exemplo, na Palestina, irmãos, nós temos 30% de cristãos que são ortodoxos. Às vezes a gente pensa que tem ali só islâmico. Não, tem cristão que se relaciona com aquilo ali. Tem irmãos cristãos que estão no mundo islâmico, tem 2000 anos, cara, convivendo ali, no dia a dia, atentado e não sei o quê, mas tem uma relação na igreja que já está acostumada a lidar com essa realidade. Então não existe um cristianismo, existem vários, né? Então assim, por exemplo, nós comemoramos a Páscoa agora na Quaresma. Teve problema lá em Jerusalém, por quê? Porque está tendo as tensões lá agora, né? E os nossos irmãos cristãos orientais, né, mais ortodoxos, foram comemorar a Páscoa e não puderam, né? O pessoal ali, os guardas de Jerusalém, chicoteou todo mundo, vaza, não quero ninguém aqui, né? Os nossos irmãos, por exemplo, orientais, eles comemoram a Páscoa uma semana depois de nós, e é uma loucura, cara, uma loucura. Os pãezinhos, eles fazem os pãezinhos, prega lá nos pãezinhos adesivinhos, é uma coisa muito interessante. Então, o que acontece? Quando nós chegamos aqui, a gente tem a Europa católica, mas nós temos um Oriente cristão, ortodoxo, russo, grego, né? o norte da África, aquela região do Nilo ali, cheio de igreja, né? Então assim, o cristianismo ele não é um cristianismo só. Eu fico com medo de usar os termos, porque parece que eu estou soando como meio assim, uma coisa meio caricata. Então assim, eurocentrismo, essa coisa da Europa ser o centro, a igreja europeia ali, não tem muito disso, né? Eu estou explorando isso aqui, a gente vai entrar na história batista, mas eu estou contextualizando para os irmãos
para os irmãos entenderem que é uma coisa natural, é normal. Às vezes a gente não pensa nisso no dia a dia, mas essa realidade ela está lá fora. Ela está lá fora. Às vezes quando a gente se depara com ela, a gente se choca. Cara, que isso doido está falando? Esse cara está pregando uma igreja ortodoxa grega argentina. Que é isso que tem aqui no Brasil? Né? Uma igreja persa que tem aqui no Brasil. Que é isso? Esse cara não é doido, não é crente, não é. Só que é uma cultura diferente. Então vamos lá. Tá ficando claro? Estou me fazendo entender? Tá legal? Bacana. Qualquer coisa levanta a mão, fica à vontade aí. Então vamos lá. Quando você chega na reforma protestante, você já tem aí movimentos como Moravians, entre outros ali que já estão construindo uma ideia, o John Knox, né? Você tem Savonarola, você tem esses caras aí que desde 1100 ali eles estão trabalhando ideias, por exemplo, ideias que nós vamos ver que elas são chamadas de humanistas, né? Mas, o humanismo, ai meu Deus, o humanismo é o homem no centro de tudo. Não é bem isso. Na realidade, as ideias que nós vamos ver aqui, vamos chamar elas de humanistas, elas são ideias que a gente vai pegar. Cara, isso é muito interessante, isso é muito gostoso. O humanismo cristão, ele não vai da mesma premissa que a gente vê no iluminismo, que a gente vê em outros movimentos, que é essa secularização. Não. Esse humanismo que nós vamos tratar na reforma é um retorno à cultura grega, à cultura romana, né? A forma de escrever, né? A hermenêutica do texto. Então esses caras aqui na reforma, eles estão construindo essa linha de raciocínio. Cara, isso é sensacional, porque traz o homem para a reflexão, né? O homem vai ser pensado, só que ele vai ser pensado de joelho para as Escrituras. Ele não vai ser pensado no dele para ele mesmo. Ele não é o começo, o meio e o fim da reflexão. Por quê? Porque a base do pensamento ela não é secularista. Ela é uma base de pensamento cristã. Irmãos, isso é fantástico. Isso muda tudo. Às vezes é um pouco chato falar disso, porque assim, está falando de ideias, mas tudo começa na imaginação. Tudo começa na literatura. Irmãos, o que acontece no Brasil hoje está descrito em novelas da década de 50, está descrito em literatura, livros, romances, teatro. Por quê? Primeiro, você precisa trazer referência para a imaginação, você precisa buscar conceito, você precisa imaginar isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por que a gente conta as histórias bíblicas para os filhos como um exemplo de valentia, por exemplo, Sansão? Nossa, Sansão é forte. Logo, você tem uma referência da imaginação de quê? De um ente forte, corajoso, destemido, honrado. Jesus Cristo, um homem sério, né, ali que se dedica. Então você cria na sua imaginação isso. E aí você começa a buscar essas referências no mundo real. Você busca essas referências, você imita esses exemplos. Então, para você mudar uma sociedade, primeiro você precisa mudar a literatura dela. Primeiro você precisa construir conceito no imaginário popular. Entendeu? Por exemplo, o Brasil está como ele está hoje, por quê? Porque construiu-se conceitos. Fala na década de 20, 30, 40, 50, 60, 70. Chega hoje. Música, teatro, literatura. E aqui não foi diferente. Aqui você começa a ter romances. Aqui você começa a ter literatura. O pensamento dos reformadores não é simplesmente uma leitura bíblica e uma hermenêutica. Não. A sociedade está acontecendo. Né? A igreja está se desenvolvendo, mas a sociedade ela continua. Né? Você continua tendo aí disputas sociais, fome, peste. O pau está quebrando. Né? E tem a suzerania vassalagem. Né? Você tem ali os senhores feudais com os servos. Né? Então está acontecendo. A sociedade está ali respirando. Né? E aí o Lutero vai, ele já era doutor nessa época, ele estudava muito, ele lecionava muito sobre o livro de Salmos, lecionava muito sobre essa questão de Romanos, Coríntios, né? E aí tudo isso no decorrer dos anos vai formando na imaginação de Lutero uma forma diferente de enxergar a salvação. Como assim enxergar a salvação? Uma justificação pela fé contra um pensamento da época que era uma espécie de justiça ativa. O que é a justiça ativa? Eu me arrependo,
vou estar com Cristo, aí o que eu vou fazer? Eu preciso de obras que gerem mérito, que gerem afirmações, que gerem elementos que vão me dar de uma forma legislativa, de uma forma legal, né? Afirmando que eu possuo mérito suficiente para acessar o céu, né? Senão eu vou ter que passar por um estado de purgatório, etc. O Lutero, ele vai ver isso aqui e vai falar, cara, eu acho que não tem muito essa relação não, eu acho que as coisas podem funcionar um pouquinho diferente, né? E aí ele vai lendo ali, vai amadurecendo, e aí o que acontece? O Luterão, gente, é muito massa, porque o Lutero, olha para vocês verem que história engraçada, quando ele escreve as 95 teses, ele não queria lá em Wittenberg pregoar as teses na porta da igreja, ele não queria fazer isso. O que ele queria fazer era discutir com os pares acadêmicos dele. Gente, nós estamos vivendo uma época aqui, movimento escolástico. Os filósofos, os pensadores, os teólogos estão tudo enfurnados na universidade discutindo. Então o que ele queria fazer? Eu percebi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele foi lá no mural da universidade, apregoou e falou assim, gente, nós poderíamos discutir isso aqui, tudo bem? Estava em latim, estava escrito em língua universal, para todo mundo poder entender. Aí um cara vai, cata isso, que historiograficamente a gente não sabe quem, ele pega aquilo ali, fala assim, cara, isso aqui é massa, hein? Sabe o que ele faz? Ele traduz para o alemão. Aí ele vai como é que fala quando a gente quer imprimir? A gente vai lá na gráfica, exato. Leva na gráfica, né? Já tem, né, as gráficas. Ele imprime e ele distribui para todo mundo. O Lutero, quando ele vê que o texto dele está indo traduzido para o alemão e distribuído para todo mundo, ele pira. Ele vira o Gustavo Lima. Cara, ele vira a Anitta, ele fica famosíssimo. Fico contente. Por quê? Ele só queria ter um debate. Gente, eu acho que isso aqui está errado, aquilo ali está errado, aquilo ali está errado. E nós poderíamos sentar e discutir, chamar as outras universidades, às vezes propor um concílio. Só que naquela época não chamava gráfica, né? Era tipografia. Tá vendo? Então era isso que ele queria. Do nada alguém cata um texto dele, traduz e ele bomba. E aí ele olha e fala, cara, agora não tem como voltar atrás, então vamos discutir isso aqui. E aí a gente tem lá os famosos 5 solas, né? Sola Fidei, Escritura, Graça, Sola Deo Glória, Só Cristo e tal. Isso tudo é posterior à reforma, tá? Durante o período reformado ali não existe muito isso. O que acontece são esses 3 princípios aqui. A gente pode condensar que o que o Luterão defendia estava aí, ó. Justificação pela fé, sacerdócio de todos os crentes, cara. Isso aqui é libertador. Isso aqui é o que nós temos hoje. A gente se gaba tanto, né? O véu se rompeu e hoje eu tenho liberdade. Eu só falo isso aqui. Senão, por exemplo, o pastor estava aqui na frente, mostra para todo mundo, né? E todo mundo aí. Não tinha nada de cantar, não. Vamos adorar, não, fica calmo. E a autoridade final das Escrituras. Então esses 3 pontos é o que estava sendo debatido ali, né? Então a justificação pela fé significa, justificação pela fé, cara, creu, está salvo, não creu, não tem problema, vai para o inferno feliz, mas a justificação é só pela fé, é isso, entendeu? Então isso aqui permeia o imaginário de Lutero. Aí você tem outros reformadores, você tem vários. Outro bonitão aí da época é o seu Zwingli. Seu Zwingli, ele era um suíço, né? E aí ele estava lá, tal, ele era um homem muito maluquinho, ele era brigão, nossa, ele era extremamente sem sossego. Inclusive ele morre numa guerra, ele morre brigando, toma lá uma espadada, vai no céu. Mas o que acontece? O Zwingli, ele acredita nos valores de Lutero. Aquilo que Lutero acredita, ele compartilha, mas tem algumas coisas que ele pensa diferente. Por exemplo, leque contínua. O que é isso? O que é assim? Uma maneira diferente de se ler as Escrituras. E aqui começa um dos modelos que nós temos de hermenêutica bíblica. O que é isso? Antigamente, o
cara vai pregar. Vamos supor, o pastor Rony vai pregar aqui. Aí, o que acontece? Ele não vai pregar o que ele quer no domingo. O concílio regional vai mandar para ele o texto que ele tem que pregar agora, depois. Aí ele vai só se preparar para isso. Então, a igreja tinha, através do arcebispo, do bispado, esses envios de documentos para as igrejas locais, e fulano, vai pregar isso essa semana, porque nós precisamos isso, porque vai chegar a festa de fulano de tal, então nós vamos pregar esse texto, aquele texto, para comemorar a festa de São Gregório, enfim, né, o calendário. Aí o que acontece? O cara fala assim, você quer saber? Eu preciso romper com esses malucos, esses romanistas aí, eu não quero ter contato com isso. Eu sou um reformador, e eu sou um reformador de verdade, cara. Eu não quero contato, eu não quero mimimi, não quero popopó, eu quero siga o seu caminho, me deixa seguir o meu e vamos ser felizes. Aí o que ele faz? Ele rompe primeiramente com a hermenêutica, ele tem as ideias, o que ele faz? Ao invés de eu pregar versículos pontuais, eu vou pregar toda a Escritura. Então o que ele faz? Eu vou começar lá em Gênesis 1, eu vou pregar Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. Aí semana que vem, Gênesis 1, 4, 5, 6. Aí semana que vem, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele vai expor as Escrituras todas, de modo que ele exponha toda a Bíblia, 1 ano, 2 anos, passando por todos os versículos tortuosos, esquisitos, polêmicos, mas tem que expor as Escrituras. Isso aqui é muito comum nas igrejas presbiterianas. Por exemplo, nas escolas bíblicas, quando não se tem uma pauta, por exemplo, vamos discutir sobre a história da Reforma, sobre a história dos batistas. A gente vai expor as Escrituras. Então, por exemplo, você vai expor o Antigo Testamento quinta-feira, toda quinta, exposição. Toda terça, uma exposição. Todo domingo de manhã, uma exposição. Entendeu? A igreja presbiteriana faz muito isso, né? Por exemplo, igreja presbiteriana, não estou generalizando, mas sim, as igrejas reformadas, do suquinho da reforma mesmo, né? Presbiterianismo, puritanismo, anglicanismo, em alguns casos anglicanismo, movimento calvinista, né? Faz muito isso. Então expôs as Escrituras dessa maneira, para que você em 1 ano, 2 anos, você consiga passar por toda a Bíblia, né? Então você tem, por exemplo, a questão das indulgências também, que o Lutero brigou com isso também, né? Tem até uma frase muito interessante, irmãos. Tinha um cara que ele ia lá na Saxônia, que era onde o Lutero morava, e aí o cara chegava lá e falava assim: tão logo a sua moeda toque o cofre, o perdão será dado. Isso aqui é a questão da indulgência. Indulgência eu compro o meu perdão. Pode ser um pregador que tem por aí de hoje. Entendeu? Você pode comprar o perdão, a bula que vai te trazer o perdão dos seus pecados. Então é isso, indulgência é isso. E aí eles ficam bravos com isso. Por quê? Isso aí, cara, essas indulgências estavam financiando construção de catedrais, né? Então, por exemplo, acho que é o Papa Leão 10 ou 11, o Lutero fica bravo com ele porque ele estava financiando a catedral, acho que de São Paulo, em Roma. Então ele precisava desse dinheiro para poder custear a obra. A catedral belíssima, foi construída, né? Mas, enfim. E aí o Zwingli, ele era mais radical. Por quê? Ele também era apaixonado. Ele gostava de umas moças por aí. Aí o Zwingli falava assim: gente, eu quero casar, eu quero ficar sozinho, não. Esse trem de celibato clerical não é comigo, não. Ele vai e fica vivendo com a moça, nas escondidas. Sai para pregar, dá uma passadinha lá, abaixo da porta, deixa eu... Não é maciota. E aí o que acontece? Ele vai no arcebispo e fala: eu quero casar. O arcebispo fala: vai ficar querendo. Aí ele fala: então ele era muito habilidoso politicamente. Ele chega nos prefeitos municipais e fala assim: gente, vocês não acham que nós fazer uma reforma aqui, não? E aí a reforma começa, ele vai e casa com a moça depois, fica super feliz. Ele morre, ela morre, mas está tudo bem nessa guerra aí, né? Faz parte. E por último, uma coisa muito interessante, e aqui, irmãos, é uma coisa bem complicada, mas eu vou entrar nessa seara aqui rapidamente. É o seguinte: essa palavrinha aqui, isso aqui dói hoje em dia, imagens, né? Então o Zwingli, ele começa com um movimento que a gente chama de iconoclastia. Por que as nossas paredes não estão pintadas de imagens religiosas, né? Eu não estou dizendo que isso aqui é certo nem errado, tá? Portanto, historiograficamente, é aqui que começa esse movimento.
Até então, toda a cristandade, ela sempre apreciou a arte. A escultura, a arquitetura, enfim. O Zwinglio, ele fala, cara, eu preciso romper com a missa, eu preciso romper com o modo de se cultuar, porque eu não sou romanista, eu não quero mais contato com esse pessoal. Então eu vou romper a maneira com que a missa vai funcionar, vou romper com a liturgia do culto e eu vou romper com a forma com que os templos são construídos. Irmãos, pensar o batismo, os movimentos batistas, pensar a história da igreja é pensar arquitetura, é pensar arte, é pensar música, é pensar instrumentalidade. Nós temos uma forma de arte aqui, né? A pregação, ela é uma espécie de arte, né? O conduzir da liturgia é arte. Então, assim, nós não paramos para pensar nisso porque nós estamos no dia a dia, vivendo a vida, às vezes não tem isso na cabeça, mas tudo isso é. Vou lhes dar um exemplo. Os movimentos cristãos, no começo do cristianismo, eles utilizavam arte para poder se comunicar. Lembra lá do famoso peixinho? Tem um peixinho, o cara ia lá na parede assim, aí ele ia lá, desenhava um peixinho aqui e saía. Aí quando é fé, um outro cristão qualquer olhava no peixinho que ele desenhou e falou, aqui tem crente, que interessante, então nós precisamos achar esses crentes aqui. Entendeu? Então você tinha essa relação, nós sempre tivemos relação com a arte. Nós como cristãos, né? Ora, então, e por último chega no Calvino, o Zwinglio morre. Porque eu não vou contar essa história aqui, enfim, não é o objetivo. Ele casou, deu uma namorou um pouquinho, foi feliz, tal. Aí ele escreve uma confissão, que é a confissão helvética. Aí entra umas discussões ali e o pessoal fala, você quer saber? Os católicos, né? Chegam. Eles eram teólogos católicos, apostólicos, romanos na época, serviam a igreja papal. Isso. E por isso que houve esse desejo, ele viu as coisas erradas, eles queriam sair daquele sistema. Exatamente. Por quê? Porque você tem facções dentro da igreja. A igreja não é essa homogeneidade, nem o catolicismo é essa homogeneidade, né? Então, é exatamente isso. O cara olhava e falava, eu acho que a indulgência não é tão correta. Só que irmãos, o senhor entrou num ponto muito interessante que eu vou falar dele rapidinho. Qual o problema da narrativa? Ter narrativas. O que acontece? A indulgência, ela não é biblicamente, obviamente, evidentemente, nós não temos base hermenêutica para ela, não no protestantismo, porque no catolicismo nós temos base bíblica para ela, nós temos, mas por quê? Por quê? Irmãos, o catolicismo se baseia em 3 pilares. O que é? Soberano, o pilar mais importante, a autoridade papal. O segundo pilar mais importante, a tradição da igreja. O terceiro pilar mais importante, escritura. Então, o que acontece? O Papa, como representante de Pedro, ele tem autonomia para interpretar, para construir, para redigir. Então, o que acontece? Essa questão das indulgências, ela não foi um problema, ela começou sendo um problema de hermenêutica bíblica. Por quê? Porque você está vivendo um período que os caras estão estudando lá e lendo. Só que se torna um problema de narrativa. Por quê? O Papa fala assim, bicho, eu escrevi uma bula papal, eu sou o Papa, eu tenho autoridade. Se eu estou falando, acabou, meu irmão. Então, o problema saiu do campo do debate hermenêutico e falou assim, você está desafiando a minha autoridade. Entendeu? O Lutero só é perseguido porque tem vários debates. E aí, eles paramos os caras no chão. Se a gente lê as atas dos debates, é muito engraçado, porque assim, cara, ele era muito eloquente. Assim, o Lutero, bicho, assim, ele poucas vezes, assim, eu arrisco dizer que eu vi pregadores assim, com tanta qualidade ilustrativa. Ele era muito culto. Então, assim, ele formava imagens, formava diagramas complexos na cabeça das pessoas, assim, de uma forma natural, através da exposição bíblica, de certa forma, né? Então, assim, ele debatia, ele esfregou os caras no chão, e ele não abnegou das posições dele, ele falou, não abra mão. E aí que o problema começa, porque o Papa fala, tudo bem, você pode até ter debatido, só que eu falei. Aí o problema, e aí as pessoas da época começam a desafiar e falar assim, Papa, por exemplo, Carlos V, ele escreve para o Papa e fala assim, o senhor está ficando maluco?
esse cara está falando aí contra as indulgências, mas o problema não é nem as indulgências, é que ele está falando contra a autoridade papal. Então aí muda-se o foco do debate hermenêutico para onde? O debate à autoridade. Aí que o bicho pega, entendeu? Ele começa a ser perseguido não por causa das indulgências, não por causa da reforma em si, né? Mas por causa do desafio à autoridade papal. Minou a autoridade papal, gente, nesse período aqui, os papas estavam em estado de choque. Eles tinham acabado de sair de um período ali que um rei francês tinha arrebentado o papal. Catou o papa e falou assim: você é meu cachorrinho, você vai ficar aqui caladinho, você vai aprovar o que eu falar, desaprovar o que eu desaprovar, e você só vai falar quando eu deixar. Bicho, o bicho pegou, os caras estavam traumatizados. Então você vê um cara que está famoso e um cara que não abre mão, que nos debates, ele debate e não abre mão. Então, o cara olha e fala assim: bicho, eu vou arrebentar com isso, eu não quero conversinha, eu não quero, sabe, que o cara saia por aí falando o que ele quer, eu quero trucidar ele. Então, enfim, aí vamos seguir com o horário, né? E aí tem o Calvinão, ele continua essa coisa contínua, e aí ele traz esse ressurgimento de Agostinho, né? Agostinho que tem um pensamento aí, vamos lá, sem polêmica, ele tem um pensamento que gera a predestinação, e aí ele tem essa coisa do ressurgimento do augustinianismo, justamente porque ele está lendo em grego, ele está lendo em hebraico, né, as línguas originais, então ele vai trazendo essas ideias de volta, né? Então, e outra coisa, o Calvino ele começa a sistematizar o pensamento dele, ele não escreve cartas para lá e para cá, tipo Paulo, né? Escreve uma carta aqui, se vira aí, escreve outra aí, fica aí. Ou o Lutero vai se correspondendo. Ele fala: bicho, eu quero escrever, mas eu quero escrever em paz. Eu quero ficar quieto, eu quero pôr a peninha ali, não errei. Não é assim. Ah, agora eu entendi. Então ele era isso, ele queria sistematizar. E aí foi seguindo. O que acontece? A gente teve alguns problemas entre eles, principalmente porque a reforma, ela se baseou em quê? Os 3 pontos lá: sacerdócio de todos os santos, somente as escrituras, Justificação pela fé. justificação pela fé. E aí o que acontece? Também teve debates aí sobre salvação, teve debates sobre Eucaristia ou a ceia, e também teve debates aí sobre liturgia do culto, né? Esses são os pontos mais altos. E aí eles discordavam entre eles sobre a Eucaristia, né? Então o Lutero, por exemplo, ele fala que tinha uma presença física nos elementos. Cristo ele vinha, não é que ele entrava no pão, mas ele estava em cima do pão só. Tá certo, ó, é a ceia. Então era isso. O Calvino ele acreditava que tinha uma presença mística, que ele estava num ambiente. Paradona, dando certo. Só que nós, o que geralmente se fala quando nós estamos numa igreja batista? Que eu sei o quê? Memorial. Tá vendo? A nossa ideia como é legal estudar as ideias. O germinho surgiu aqui. A ceia não é nenhuma coisa nem outra. É um memorial. Eu estou me lembrando dos tempos. Ok, lasquei, né? Já viu aquele vídeo? Lasquei. Eu não gostei, lasquei. Mas é isso, entendeu? Os meros símbolos. Então eles divergiam entre eles, e não era uma divergência muito amistosa. No começo até começou, né? Lutero e Calvino se correspondiam, porque o Calvino é um reformador de segunda geração, esses dois aqui vieram primeiro, né? Aí esse aqui viveu com esse aqui, se correspondeu, depois esse aqui correspondeu com esse. O Calvino ele gostava do Lutero e tal, o problema vem depois. Ok, vou beber água. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Legal. Então, bom. Legal. Tá dentro do horário, tá tranquilo, vai dar certo. Nós vamos cumprir o cronograma. Ó, agora, começa a orar, porque o bicho vai pegar. Não estou brincando, nossa, é muito massa isso aqui, vocês não têm noção. Vocês vão começar a olhar isso aqui agora e falar assim: meu Deus, só tem maluco, doido. Esse povo não era crente, não, era tudo desviado. Olha para vocês verem, os anabatistas, eles, primeiro, é uma pegadinha. Anabatista é tipo. Por que esse nome, Anabatista? Então, eu vou falar nesse momento. Anabatista é tipo um apelido. Você fala assim, por exemplo, ô gordinho. Você fala, né? Pejorativamente, você fala, que gordinho. Então, Anabatista, na realidade,
é um apelido pejorativo, é aquele anabatista, tipo, retardado, meu Deus, sem ideia. Batista é de batizar, imersão. Ana é uma partícula de negação. Então, tipo assim, eu sou normal, eu sou anormal. Pegou? Anormal. Eu sou. Então, é por aí. Vou usar o 3 que não veio na cabeça de primeiro, mas vamos lá. Então, os caras negavam o batismo. Batismo de quem? Romano. E o batismo infantil. Por quê? E aqui que está. Irmãos, pergunta os porquês, porque a graça do negócio é nos porquês, igual ele fez, show de bola. O que acontece? Os caras falavam assim: primeiro, vai batizar a criança para quê? Por que eu vou batizar uma criança? A criança não tem consciência. Aí o católico fala, aí o romanista fala assim: não, tem um pecado de Adão. E se essa criança morrer em Adão, pecando em Adão, vai para o inferno. Por quê? Porque ela não foi batizada. Falando, aí os anabatistas falam assim: bicho, você está delirando? Faz sentido. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Ele não tem ideia. A criança está ali debaixo da água, não faz ideia. Ele não sabe nem por que ele está ali sendo batizado. O menininho está lá, tá, às vezes peladinho assim, aquele frio, falando: meu Deus, o que está acontecendo, né? Coitado. Não é? Ia para um rio gelado, com o menino debaixo d'água. Então, assim, os caras falavam: não faz sentido. Foi batizado lá, mas ele precisa ser o quê? Rebatizado. Por quê? Porque ele precisa não só ser batizado, ele precisa ter uma consciência do que ele está fazendo. Ele precisa olhar e falar assim: sim, hoje a confissão é: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso sim, Senhor e Salvador. Antigamente ele falava assim: como os apóstolos, os 12, eu aceito, tal. Como a doutrina da igreja, e ficava lá um tempão. Mas é por causa disso, os anabatistas são isso. Aí você fala: legal, os anabatistas eles não batizam. Não, é um problema. Por quê? Os anabatistas estão divididos no mínimo em 5 grupos, mas eles são um punhado. Porque anabatista é tipo você falar assim: brasileiro. Não, mas tem o povo do Nordeste, tem o povo do Sul, tem o povo do Mato Grosso ali, tem os caipiras, tem os nordestinos. Caipira não é? Os caipiras, não é sobre o não é nem de BH nem de São Paulo, mas é isso. Então os anabatistas são essa generalização de culturas, tudo misturado. Bateu ali suco de melancia com maçã, com não sei o que, e fez aquela gororoba. Só que eles tinham uma coisa em comum: quer me seguir? Vai ter que ser rebatizado. Então esse é o fio condutor. Quer vir, tudo bem, a escolha é sua, mas vai ter que ser rebatizado. Mas eu não quero, então o problema é seu, você vai ter que ser rebatizado. Aqui é assim que funciona. Então, os anabatistas começam. A gênese deles está aqui, nesses dois aqui que são os irmãos suíços. O que aconteceu? Irmãos, isso aqui é uma treta, isso aqui é um problema. Por quê? Os irmãos suíços, eles estão lá na Suíça, é óbvio. Só que eles estão junto com Lutero. E aí vocês agora começa. Esse cara aqui, é o Gregor. O Gregor, ele era um amigo do Zwingli, amigo, íntimo, de discutir, conversar, papiar, almoçar na casa no domingo. Esse era o Gregor. O Gregor olhou as escrituras e falou assim: cara, não tem batismo infantil. Só que o Lutero, o Zwingli, não é um anabatista. O Lutero é um reformador, não é um anabatista. O Gregor é um anabatista. Aí o Gregor olha para o Lutero e fala, para o Zwingli, e fala assim: bicho, eu preciso me rebatizar, porque o batismo que eu fiz quando eu era criança, e em segundo lugar, não tem batismo infantil. O Zwingli fala assim: você é meu amigo, mas você é louco, você pirou, você ficou maluquinho. E aí os dois começam. Aí o Gregor, ele vai e influencia esse cara aqui, lá o Rock, e depois influencia o Mendes, e depois influencia o Baltazar. Sabe o que o Zwingli faz com todo mundo? É um reformador. Sabe o que ele faz? Adivinha? Fala. Esse cara aqui comia na casa dele. Ele fala assim: você está pensando que você é um gostosão? Você quer rebatizar todo mundo aí? Você quer rebatizar uma cidade, seu maluco? Você não quer batizar a criança? Você vai passar 3 meses lá no Tigre Gró, refletindo. Aí prende. Esse aqui,
batiza esse aqui na casa desse aqui. Então esse aqui começa, batiza esse na casa desse. Esse aqui tomou de tabela, né? Que aceitou lá batizar na casa, enfim. O batismo era por aspersão, ainda não tinha imersão não. Por isso que ele batizou dentro da casa, né? Aí o que acontece? Vai preso e vai preso depois. Os índios decapitam, um vai para a pira de fogo, o outro óleo quente, o outro só morre, passa a faca. Ah, esse aqui, ó, é irônico. Irmãos, escuta só isso. Morreram mais anabatistas no período da reforma do que cristãos primitivos durante os primeiros séculos da igreja. Batista é meio traumatizado. Batista tem um trem meio esquisito assim, porque ele é meio traumatizado. Tem uns probleminha. Sabe por quê? Batista domina Estado e igreja, porque o Batista nunca teve um Estado para chamar de seu. Nunca. O Batista chegou e falou assim: eu quero um governador assim assado, ele é meu parceiro, ele é meu financiador aqui. Batista olha isso e fala: bicho, eu lembro da minha história, bate, sabe? Então, o que acontece? Os reformadores não queriam essa divisão completa de Estado e igreja. Por quê? Porque eles tinham um governador para chamar de seu. Então, o Calvino estava em Genebra, o Zwinglio estava em Genebra, em Zurique, perdão. E o Lutero ele tinha o Frederico, né, que financiava ele, depois vieram outros. Então, assim, esse é o problema. Esse é o problema. E aí, o que acontece? Um mês, só para vocês verem que os requintes de crueldade. Sabe o que eles faziam com a Anabatista? Eles amarravam as pedrinhas levinhas, nada pesado, amarrava as mãos, amarrava os pés, falava: você não quer ser batizado? Aí montava num barquinho, um cara cheio de pedra, falava: você quer ser rebatizado? Quero. Então pode ir. Chutava o cara do barquinho, ele caía no riozinho e morreu. Gente, morreu gente assim com força. O riozinho era pequeno. O pequeno, né? Às vezes era um corguinho, né? Mas mergulha, né? E o Filipe Mendes morreu assim. E era assim que eles matavam o Batista. Cara, pedrinha, vai pro fundo do rio. Pedrinha, amarra, vai pro fundo do rio. E morreu, e como eu disse, irmãos, Batista é traumatizado com isso, porque morreu gente demais. Nossa, bicho, imagina, morreu mais gente nesse período aqui do que os cristãos primitivos. Cara, os cristãos primitivos tinham o maior império da época, que era o Império Romano, no cangote deles. E mesmo assim, o império não conseguiu matar tanta gente. Até porque as perseguições elas eram ocasionais, enfim, não era sempre. Mas imagina, então assim, foi sofrido. Mas esses irmãos suíços aqui são considerados a gênese do movimento batista, anabatista, né? Esses caras aqui. E aí o que acontece? Você tem facções dentro desse movimento anabatista. Você tem uma facção tradicional, bíblica, espiritualista e racionalista. Aí agora os irmãos vão perceber o seguinte: às vezes nós vimos daqui até aqui e falamos assim: nós somos filhos da reforma protestante. Mas de qual reforma? Né? Os irmãos vão perceber que as nossas ideias não estão mais próximas de Lutero e Calvino. Elas estão mais próximas de Anabatista pior. Anabatista maluco, briguento. Maluco assim, apelido carinhoso, mas briguento demais. Por quê? Aí, irmão, só estudando, não dá para falar, mas só estudando. E aí, quero deixar aqui um alerta. Por isso nós precisamos estudar a razão de ser das coisas. Irmãos, perguntar os porquês não tem problema. Não pode perguntar o porquê, se deparar com a resposta e às vezes ser traumatizado por ela e não ter coragem de superar. Uma pergunta interessante. Irmãos, ninguém perguntou, eu achei que ia dar certo, mas se nós não batizamos crianças, por que nós apresentamos criança na igreja então? Olha que coisa maluca. Nossa, eu não batizo. Porque a prática de apresentar criança na igreja vem daqui. Por quê? Você não apresentava, você batizava o menino. Ainda tinha outro agravante. Em algumas comunidades aqui, o cara não é que ele era suíço, ele era luterano. Então, o cara participar da comunidade, o menininho tinha que ir lá na igreja, ser apresentado, porque você não tinha certidão de nascimento. E aí, o cara só entrava na sociedade civil quando ele era o quê? Apresentado ou batizado.
Mas nós batizamos criança? Não batizamos. O Estado já não fornece a certidão de nascimento? Então por que nós apresentamos criança? Olha que loucura. Irmãos, porque virou um ritual. Consagrando a Deus, né? Virou um ritual. E um rito mesmo, não se assuste com a palavra, é um ritual do cristianismo, faz parte da ordem litúrgica. Mas os porquês eles são importantes, tá vendo? Pergunte, por que a minha igreja não tem desenho nas paredes, né? Por que não é preto? Né? Por que é um memorial? Por quê? Não é perguntar e falar assim, meu Deus, eu vou pirar o cabeça santo, eu vou me desvirtuar. Irmãos, eu reitero, só se desvirtua estudando teologia e filosofia, desculpa a expressão, tonto, meio burrinho, assim, não tem muita ideia, cara. O cara é genial, ele leu 300 livros, leu mal lido, honestamente. Porque dentro da teologia cristã, você tem uma catedral muito bem estruturada para lidar com qualquer aspecto da sua vida. Você tem uma tradição cristã muito robusta, é muito sólido. Não é uma coisa, sabe, efêmera, não foi desenvolvida há 200, 300 anos, sabe? Não, é uma coisa objetiva. Hegel, Heidegger, sei lá, Marx, sei lá, cara, esses cara construtivista, sabe, esses malucos, modernistas, cara, eles não conseguem, não tem. A estrutura cristã é muito mais robusta. O cristianismo já pensou cada facetado da vida cristã, que é uma tradição bimilenar, irmãos. Então, assim, virou o cabeção, vá no cristianismo. Nós temos autores modernos muito robustos, né? Discutindo aí século XVIII, XIX, XX. Né? Hoje em dia nós temos ótimos filósofos brasileiros, aí, enfim, no meio protestante, no meio católico. Então, assim, cara, se desviar, ou porque você está predestinado aqui no inferno, aí também é só discutir com Deus, né? Mas discutir por uma questão de, o cristianismo é uma farsa. Faça meu favor. Não, honestamente, assim, o Jesus não existiu. Existe consenso acadêmico sobre isso. O Jesus histórico. Isso é uma coisa que surgiu agora, pelo amor de Deus. Assim, não vem querer fazer malabarismo com coisa que é irrisória. Como se não bastasse, nós ainda temos uma literatura não cristã no sentido de documentos, mas uma literatura de romance, de cinema, cristã muito forte. Então, assim, passa como quem quer. Porque, assim, na história do cristianismo, né, tem toda essa riqueza. Que nem você falou de apresentar a criança na igreja. E por que elas também podem participar da ceia? Poder participar da ceia, então, isso aí é outra coisa. Participar da ceia. Porque assim, essa questão é complexa, porque o negócio é o seguinte. Tá. Tá melhor? Tá bem? Ok. Na realidade, quem é crente participa de ceia. Por quê? A igreja, ela tem que viver em comunhão. O que é a ceia? A comunhão. Ok, isso todo mundo sabe. Então, nós deveríamos cear, se fosse para você olhar assim, todo dia, porque você quer estar em comunhão todo dia. Verdade. Entendeu? Só que, e outra coisa, irmão, tem uma coisa, ceia na igreja primitiva não era só o pão, o cálice e o pão. Bicho, eles faziam uns comidão, nossa senhora, os caras entupiam de comida e ceavam, entendeu? Era uma festa, entendeu? É real, mas era isso. Então não dá pra gente fazer isso toda vez, né? Mas era assim que eles comemoravam. Criança poderia, né? Isso aí é um problema por causa disso. Poderia cear por uma questão de comunhão, mas também não poderia, por quê? Porque o batismo, você só ceia depois você batiza. Entendeu? Aí depende do quê? Da forma com que você enxerga a Eucaristia, o sacramento. Isso é o quê? Teologia sistemática. Tem igrejas que as crianças ceiam? Tudo bem, é a sua interpretação. Agora nós temos que ver hermeneuticamente, historicamente, porque o problema. Só claro, inclusive, o que é hermenêutica. Sim, hermenêutica. Você tem duas formas de interpretação bíblica, né? Duas grandes escolas de interpretação. Hermenêutica, que é o estudo do texto em si mesmo. Eu não quero sair do texto para poder procurar nada. Eu vou procurar em letras, palavras, contexto, repetição de palavras. E você tem a exegese. O que é exegese? Eu olho o texto,
Eu olho o que a hermenêutica olha, só que eu vou também dar uma olhadinha aqui na cultura, na sociedade, né, no que está rolando ao redor do texto. É isso, não tem muita dificuldade, tá claro? Show? Bacana? Legal. Então é isso. Só mais uma coisa, antes que eu me esqueça. Irmãos, às vezes, quando a gente está conversando, a gente pergunta a origem de uma ideia para a pessoa, e a pessoa começa a nos responder justificando a ideia. Ah, por que você fez isso? Ah, porque isso, porque aquilo. Não. A origem das ideias ela é mais importante do que a própria ideia. Nós vamos chegar lá, mas o que eu quero dizer? Presta atenção. Hoje, nós vivemos num momento em que existem camadas de pensamento sobre as nossas cabecinhas. A gente tem que se comportar socialmente, o que é certo, o que é errado. A gente tem a cultura dos nossos pais, a gente tem a nossa cultura, a gente tem a cultura do nosso ambiente. Então essas camadas, elas vão sendo colocadas nas nossas cabeças. Uma história bem ridícula, para ilustrar, tinha uma vovozinha que ela fazia um peixinho. Aí ela colocava na bacia, acho que alguém já ouviu essa história. Aí ela sempre cortava a cabeça e o rabo. Aí a filha dela viu aquilo, fazia o peixe igualzinho ela e ia cortar a cabeça e o rabo. Aí a netinha viu aquilo ali e também fazia o peixinho, cortava a cabecinha e o rabinho do peixinho. Aí ela foi perguntar para a vovó: vovó, por que você cortou? Ué, porque a vasilha não cabe. Então a origem. Só por isso, né? Não precisava cortar. Então o que acontece? A origem das ideias ela é extremamente valiosa. Porque você precisa saber quem pensou primeiro, por que fulano chegou àquela conclusão, como o desdobramento seguiu. Irmãos, para chegar na conclusão que Jesus Cristo era homem e Deus, para nós hoje é ridículo. Você fala, é homem e Deus. Para chegar nessa conclusão, o bicho pegou demais. Você teve só já 3 concílios para poder discutir isso. Cara, 400 anos. Cara, de discussão e debate para poder entender que não, Jesus Cristo é homem e Deus, 100%, não é uma hipostática. Hoje é natural, você fala, bicho, não existe não ser assim. Mas por quê? As ideias que estão sobre a nossa cabeça, nos nossos ambientes, propõem, culturalmente falando, que a ideia seja colocada na nossa cabeça de uma forma mais harmoniosa. Agora, pensa nisso num outro contexto. Pensa no cristianismo oriental. Pensa, né? Os caras lá não tem tricotomia, entendeu? Não tem corpo, alma e espírito no pensamento deles, entendeu? Não tem essa cultura aristotélica, né, que baseia os ideias. Não existe isso. Os caras começaram a construir uma parada do zero, entendeu? E como que essa noção vem para a cabeça deles? Aí é outros 500, entendeu? Então a origem de ideias é fundamentalmente importante. Até para você, irmãos, quando eu comecei a estudar teologia, eu era assim, nossa, que bonitinho, eu vou poder ensinar isso para os outros. Hoje eu olho e falo assim, eu só quero saber o que está acontecendo. Me deixa entender o que está acontecendo. Por quê? Porque é tanta coisa, tanto bloquinho que você vai montando, influência de um e de outro, que você fala, bicho, calma, onde que eu estou? Ah, então tem fulano. Por quê? Ah, porque isso, porque aquilo. Irmãos, estudar a história de movimento pentecostal é tiro, porrada e bomba, mas tudo quanto é lado. É gigantesco, né? É uma bagunça. É doutrina aqui, e não sei o que, no século 17, papapá. Porque a gente acha que o pentecostalismo nasceu na Rua Azusa. Não nasceu, cara. Rua Azusa é o final do final do final do final do negócio. Cara, você tem um movimento ali. Cara, os caras foram na Síria para poder receber algumas noções ali, porque no cristianismo primitivo você tinha manifestações ali, os caras foram estudar lá para poder desenvolver uma teologia. Não é brincadeira. Pode falar. Que nem eu estava falando para você, o Tom não é questionando. Ah, não, eu quero aprender. Entendeu? Não! Que nem falou lá que o reino é dos pequenininhos, deixa os pequenininhos virem a mim. Se tinha aquele banquete lá, Não vai deixar os meninos comer? não vai deixar as crianças comer? Porque antigamente, eu não sei vocês mais velhos aí, ó. Antigamente, as crianças ficavam por último. Ah, sim. Cultura, A cultura, né? Era mesmo. Isso. E
E hoje não, hoje as crianças são as primeiras. Ah, entendi. Entendeu? Uma boa, né? É, porque se elas não podem ceiar, elas não são as primeiras. Entendi, eu levei Então, um monte de... delas não é o reino. Ah, é uma pena. Você está entendendo? Entendeu? Então elas não vão a Cristo. Paulo, e é algo sério, Não. que já está colocando por É Deus. verdade mesmo, isso é Então, sério. vamos voltar lá na igreja católica romana que pegava as crianças e batizava. Entendeu? Então, é toda uma estrutura que a gente precisa compreender. Porém, né, é isso que o já está falando, traz um perigo também de que, por exemplo, se uma criancinha, ela entende das coisas, ela sabe decidir por ela, né, foi exatamente da caminhada do movimento nós estamos falando de reforma, né? De reforma. Então, assim, é algo que tem que se estudar com calma, por isso que a teologia, tem muita gente que forma teologia, e essa você sabe que a história da igreja é uma das matérias mais complicadas da teologia, e que o bom, você está colocando alguns, você está dando as pinceladas, eu sei que você não vai mais profundo. Porém, a gente tem que tomar esse cuidado por causa desse tipo de pensamento que é cultural, né? Porque realmente, não, mas a criança, por que a criança não sei? Né? E aí quando a gente vai lá, aí por que as crianças não batizam? Então foi exatamente aquilo que você colocou há poucos instantes atrás. Há uma estrutura do crer, do decidir. Então tem que ter uma idade lógica para que a gente possa decidir essas coisas. Eu decido ser, não é a gente jogar sobre a criança o batismo, jogar sobre ela ser, se ela não tem uma estrutura de entender aquilo ali. Então, Sim. e todo cuidado. Existem alguns questionamentos, e por que a igreja é isso? Eu, por exemplo, uma pergunta que surge muito: por que para ser tem que ser batizado? Por que não pode ser antes do batismo? Eu acho que na caminhada se apresentou aí em situações até de morte, de queimar, e tudo uma estrutura negativa. Ontem à noite mesmo eu assisti um programa que o cara falou assim ainda, ó, todo mundo pode vir aqui e cear, todo mundo. Pode ser crente, pode ser espírito, pode ser qualquer um. E se você vier cá e não pegar e não buscar um milagre, eu rasgo a palavra. Isso aí é um movimento filosófico. É um movimento filosófico atual. As ideias desse movimento surgiram no século XVIII. E aí? A gente não pode fugir dela. Isso tem entrado muito na sociedade, nas igrejas, na cultura, em tudo. Pode concluir. Aí eu vou só engatar. Pode Não, concluir. é só para a gente tomar cuidado, que Jesus falou, por exemplo, Jesus falou: deixar eu vir as minhas crianças para ter o reino. Realmente as crianças são um modelo de que o grande tem que olhar e falar, eu tenho que ir. Mas a criança também, ela chega um processo que ela vai entender esse processo do cristianismo. Então a gente tudo um tempo, é aquela questão da escada ou do Escada rolante. O elevador? ou do elevador. Não, Tem que tomar esse cuidado. Só vou pegar o gancho rapidinho. Por exemplo, essa questão aí, por exemplo, que o Gerson falou, né? Vem todo mundo, você não conseguiu milagre. Isso aí é um catadão de ideias, cara. Sabe? Tem teologia liberal no meio disso. A teologia liberal influencia a teologia católica hoje. Irmãos, a igreja católica do Brasil hoje, não é nenhuma crítica ao catolicismo. Por causa dessas ideias de teologia liberal aí, que está impactando a igreja evangélica, mas a igreja evangélica teve uma contra-resposta mais incisiva, a igreja católica hoje, a cúpula do catolicismo do Brasil, eu não sou, entendo o que eu vou dizer aqui agora. Se tiver irmãos que votaram PT, etc, tal, não estou discutindo isso, né? Só estou constatando um fato na realidade. A cúpula do catolicismo brasileiro está toda na teologia da libertação. Teologia da libertação que tem a base do seu movimento, por exemplo, nas pastorais das crianças. Gente, tipo assim, para os irmãos terem noção, só como é a construção disso, rapidinho, assim, rapidinho para a gente voltar para o objetivo. Quando o PT estava se formando, eu só estou contando história, tá? Eu não estou dando opinião política. Quando o PT estava se formando, você teve os movimentos estudantis, que foram as lideranças esquerdistas que tem no país hoje, Lula, etc., toda essa galera.
Quando teve, a Igreja Católica patrocina os movimentos de pastoral de base, né, que eram movimentos estudantis. Esses movimentos estudantis estão mais preocupados com a justiça social do que com a teologia em si. Criam os movimentos aí dessa ação social massiva, né, em junção com os movimentos por exemplo, de progressista, etc. Isso forma o PT. O PT ele junta, forma a CNBB e culmina nas eleições. Ou seja, esses movimentos eles praticamente elegeram, né, o movimento dos trabalhadores do Nordeste, né, que tem um peso muito forte. Isso é história, gente, isso tem que ser estudado. Por quê? E esse tipo de teologia, que é a cúpula do catolicismo brasileiro, é chamado no meio evangélico de teologia integral, teologia da missão, teologia integral. Como é que é? Missão ativa, como é que é? Esqueci, estava falando do meu pai agora. Eu esqueci o nome, mas é assim, é missão ativa, um negócio assim. E, irmãos, isso tem muita relação com movimentos celulares. Se você... Não, é por aí. Mas, enfim, você tem a teologia... Não, é a teologia da missão integral, isso mesmo. A teologia da libertação está para o catolicismo, como a missão integral está para os evangélicos. Então, assim, você tem teologia ali de um viés liberal e um viés que a hermenêutica dele não é a hermenêutica da reforma. Você desenvolveu uma nova ótica para as escrituras. Um movimento chamado histórico crítico. Então, assim, ideias influenciam muito. Ideias influenciam muito. Não subestime ideias. Então, assim, isso que eu estou te contando, gente, você não tem noção como que foi isso. É papo da ditadura militar correr atrás de comunista e nos conventos onde tinha essa coligação, os caras ficarem escondidos, né, como monges, etc. Então, assim, tem uma história aí. E, de novo, eu não estou criticando, eu estou constatando. Isso é historiográfico, né? Não estou dizendo que é errado ou certo. Né? Então, assim, ideias tem. A doutrina batista comunga com isso? Não. Por causa de modelos, não por causa de opinião política, por causa de opinião teológica. Modelo de hermenêutica, modelo de interpretação textual. A gente até pode falar sobre isso no futuro, porque agora não dá tempo, eu tenho que correr. Vamos lá. Então, ficou claro? Até aqui? Tá tudo bem? Ficou então, claro assim. Eu vejo em tudo isso uma oportunidade para que a gente, para que cada um dos irmãos se interessem em aprofundar nisso. Você está um panorama, né? E eu estou só chutando. Eu estava olhando aqui, eu estava lembrando aqui há pouca hora, quando eu estava fazendo teologia, lá em Montes bacharel, e eu pagava numa aula dessa, só sabe, R$150. E uma aula, então eu acho que os irmãos têm que ter esse interesse. Por isso eu estou falando assim. Pode comprar no final aí, você sabe aí, cada um pix aí, ó, já tá te motivando a comprar. Não é por nada não, mas estudar já passa o pix aí, eu estou querendo comprar uns 2 cursos aí de História do Movimento Cristão, R$220 cada um. Nós assinamos agora, né, a Academia Virtude, R$790. É muito. Sério mesmo, essa aula dessa aí. Tem que Se você valorizar. puder, Paulo, fala das crianças, da importância das crianças, para depois, ou em outra oportunidade, para tirar, para ficar colocando ali. Eu estou ouvindo as discussões aqui, minha mente está fervilhando na história da infância, que assim, seria muito importante em outro momento, para nós cristãos entender a história da infância, de onde que surgiu, até mesmo para essas discussões assim, que o irmão falou, onde as crianças estão no nosso meio do cristianismo. E daí assim, quando Jesus fala, colocar a criança no centro, a criança não tinha espaço. Desde então, sim, as crianças não participavam, elas eram totalmente excluídas desse meio. A criança no nosso meio, ela causa um incômodo social. E a gente não sabe como lidar. Pega a bomba, né? E essa cultura que a irmã está falando aí tem todo sentido. Agora não, mudou muito, mas até pouco tempo criança não tinha. Assim, era como se criança fosse algo assim, sabe? Moça com as crianças que. Né? Então era tratado como se não fosse quase nada.
Misericórdia. Hoje é que mudou as crianças primeiro. Tudo. Mas é importante mesmo, é verdade. Aí, aí vocês vão falar com ele. Eu não tenho nada com isso. Vamos concluir. Depois eu vou tratar sobre esse assunto. Show. Grande. Show. Então vamos lá. Tradicionais, bíblicos, espiritualistas e racionalistas, então. São as 3 facções do movimento. 3 assim, são 5 no total, tem várias outras, mas historiograficamente falando, a gente vai resumir aqui. Vamos lá. Então, o que é isso? Esses tradicionais ou bíblicos aqui consideram a autoridade final da Bíblia, retorna às práticas da igreja primitiva. Isso aqui é bem polêmico, porque todo mundo que quer reformar a igreja quer voltar para a prática de igreja primitiva. Todo movimento é assim. Batismo adulto, principal distintivo, e o que é isso aqui? Tinha uma orientação evangélica. Tem muitos protestantes hoje que, por causa do movimento evangélico no Brasil, que é diferente do movimento evangélico na Reforma, são coisas diferentes, eles estão se afastando do movimento evangélico atual. Mas está errado, porque é tudo a mesma coisa. A nomenclatura ela deveria ser a mesma, né, para movimentos pentecostais, neopentecostais, movimentos judaizantes, né, que todos das igrejas. Irmãos, é um outro assunto. Mas recentemente, eu estava conversando com a minha mãe. Tem um professor batista, o nome dele é André Reig. Ele escreveu 2 livros, ele escreveu vários livros, mas tem 2 aí que é Nós e a Bíblia, Outros da Bíblia, Nós entre os Outros. Ele escreveu uma tese agora dessa questão dos judeus, uma tese de doutorado, dos judeus, com um relacionamento com a igreja evangélica brasileira. Irmãos, é meio polêmico. Então, assim, eu estou comentando isso com os irmãos, porque, assim, são práticas que, cara, são coisas que a gente vai aderindo, mas, né, o negócio é meio assim. Então, assim, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Então, assim, os espiritualistas. E aqui tem uma coisa. Essa galera aqui focava no batismo. Aí começou a reforma. Hoje, o que, por exemplo, os movimentos pentecostais valorizam muito e os batistas renovados? A experiência pessoal com Deus. Isso aqui é mais um quê disso. Essa parte do movimento anabatista valorizava essa experiência subjetiva do Espírito Santo, alguns em comunicação direta. Além disso, eles tinham um pensamento escatológico. Eu não vou arriscar falar isso aqui não, porque eu já perguntei em casa em 2005. Isso aqui, e o que acontece? Isso aqui, os caras estavam assim, bicho, Jesus vai voltar. Ou você se converte ou te mata. Era isso. Tinha uma ala do movimento espiritualista que gera inclusive isso aqui, e essa guerra dos camponeses aqui, os reformados foram contra. O movimento batista só se tornou, anabatista, se tornou o que ele é por causa desse movimento aqui, Como a galera, os camponeses, eles estavam muito marginalizados, eles aderiram às ideias do anabatismo. Por quê? Alguns movimentos anabatistas, eles queriam dividir a propriedade comum para todo mundo. Não é comunismo, é comunalismo, são coisas diferentes. Não existia comunismo aqui, tá? Só ponto. Aí o que acontece? E essa guerra aqui dos camponeses joga a maior parte da população para os movimentos anabatistas. Isso aqui é maravilhoso para os desenvolvimentos. Teologicamente, o movimento ele precisava de mais robustez. Precisava. Os movimentos anabatistas ele tem uma base luterana, mas precisa de alguns desdobramentos ali. Por isso que vai gerar toda essa problemática. E aí a gente vai ter 2 grupos dentro desse movimento espiritualista. Um que é violento e um que não é violento. Então, esses caras aqui, inclusive, eles se reuniam, faziam orações, tal, tinham visões, sonhos, lá. Era mais ou menos o movimento pentecostal. Por isso que eu estou falando. As ideias das igrejas brasileiras não estão na reforma. Muitas delas não estão. É a reforma, mas não é a reforma como nós a conhecemos. Mas sim uma reforma paralela. Então, assim, isso é importante. E tinha um movimento racionalista. Eles confiavam muito na razão, rejeitavam o batismo infantil, não passavam pelo crivo das escrituras, e sim pelo escrutínio racional, rejeitavam a trindade e eram antitrinitários. Cara, esses caras aqui, praticamente, por isso que eu falo que a igreja influencia tudo. Não tem nada que a igreja não influencie. Esses caras aqui vão ser os pais do iluminismo, vão ser os pais da Revolução Francesa em ideias. Por quê?
Porque eles vão trazer essa questão da razão, um movimento que já estava ali na época, mas como a reforma traz esse respiro de liberdade religiosa, de liberdade de ideias, os caras entram de sola. Aí esse grupo aqui, ele vai fortalecendo isso, vai maturando a ideia, e uma parte do secularismo sai daqui. Irmãos, a reforma protestante ela foi maravilhosa para a crente, mas ela também é a mãe das reformas liberais. O problema é que o protestantismo trouxe a liberdade. Todo mundo. Aí é bom e mal. Entendeu? É um perigo, mas é liberdade, né? Então, e aí, como que a gente trata isso? Cara, isso é muito sério. A reforma protestante, praticamente, ela dá espaço para as ideias da época, e as ideias esquisitonas que nós temos hoje, elas já eram defendidas lá. Mas o que rola? Como a igreja deu liberdade, a igreja não quer matar, a igreja não quer se envolver com o Estado, entendeu? Não estou dizendo que é bom nem ruim, estou constatando, tá? Aí é estudar. Esses caras aqui, ó, eles rejeitavam a doutrina da Trindade, não eram tricotômicos, eles eram unitaristas. O que é unitário? Corpo, alma e espírito é uma coisa só. Isso aqui tem... Não vou falar. Tá bom, deixa pra lá. Não, o senhor está pondo pilha no... Não, eu tô tentando, mas... Vamos lá. E aí você tem os anabatistas típicos, né? Então, ó, batismo infantil, antibíblico, ele é o batismo antibíblico, né? E o batismo adulto é o que vale. A hermenêutica literal e a confissão desse cara aqui. Então, enfim, esse cara aqui, ele é o primeiro credo anabatista. Ele junta ali 8 teses, escreve, o pastor tem que ter uma vida boa, os presbíteros têm que ter uma vida boa em que sentido? Uma vida virtuosa, e ele vai escrevendo, o cristão deve ser abster disso, daquilo, lá, ele vai escrevendo uma confissão. A hermenêutica literal. Isso aqui, ó, isso aqui é o que se tem muito hoje em dia. Hoje em dia não é que nós vamos ler as escrituras literalmente, mas essa maneira aqui de hermenêutica literal, o que acontece? A reforma ela está entregando uma Bíblia para cada pessoa, em resumo. Né? Vai entrega a Bíblia, vai, cada um vai ter que ler, porque o sacerdócio é de todo mundo. O problema é que todo mundo começa a interpretar cada um à sua maneira. Irmãos, eu vou abrir uma polêmica bem rápida. A gente tem uma cultura muito forte de falar assim, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Aí eu deixo uma pergunta, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Aí eu tenho uma pergunta, será, do ponto de vista de quem que ela renova? Então, isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou lançando a dúvida. Pesquise, converse com o pastor, tenha os seus estudos, entendeu? Por quê? Porque quem está interpretando traz uma nova interpretação. Mas o texto, nós temos liberdade para lidar com o texto à nossa maneira, então nós temos que pensar como as coisas são. Irmão, esses dias eu estava pesquisando, eu estava até assim preparando um estudo, né, uma pregação, e eu vi exatamente sobre isso aí, que assim, até pastores, muitas pessoas falam isso, que a palavra de Deus se renova a cada manhã, mas não está escrito na Bíblia dessa maneira. Não, por exemplo, vou dar só um exemplo e vou parar. A gente usa muito aquele texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, e usa como texto evangelístico. Mas o contexto dele diz isso. Será que nós estamos tirando o texto do seu contexto? Entendeu? Pode falar. A palavra, o irmão citou algo muito importante. A palavra de Deus fala assim que não pode ser usado nem o ar, nem o tio. Então, no caso, não é a palavra de Deus que se renova, porque ela já está dita e ela está dita, ela tem que ficar. Sim, é verdade. Somos nós que temos que ser renovados através da palavra. Isso aí é uma doutrina mais pentecostal. Não é geralmente uma doutrina mais batista, e por isso que eu estou entrando nesse texto. Isso aí é uma ideia, é uma filosofia, mas são linhas, entendeu? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, dentro do movimento batista, por exemplo, a igreja brasileira ela é muito influenciada por um movimento chamado evangelicalismo, e ele traz as ideias do pentecostalismo. Por exemplo, ideias de escatologia bíblica, final dos tempos e tal, toda está dentro desse movimento. Mas o que acontece? Qual é a interpretação mais adequada para a nossa confessionalidade? Porque existem essas diferenças, entendeu? A irmã trouxe ali o ponto de vista, né, da confessionalidade que ela... Enfim. Na verdade, Paulo,
o que se renova cada manhã são as misericórdias. Isso, misericórdia, isso mesmo. Então, Sim, pode concluir. né? Então, às vezes, nos citar, né, que as misericórdias não cita. Sim, mas existem movimentos com essa expressão, inclusive em pregações muito comuns, né? É dito isso. Pode falar. Se for olhar para esse ponto de vista, que a palavra se renova, aí está no mundo. Os gays criaram suas próprias livros, né? O movimento LGBT, Sim. os satanistas, né? Os espíritas, né? Sim. Aí o que acontece? Esse é um dos problemas. Por quê? Porque, por exemplo, quando os nossos irmãos apóstolos escreveram as Escrituras, eles escreveram palavras específicas com objetivos específicos. E aí, dependendo dessa renovação, dessa interpretação, ela é problemática, porque ela descontextualiza contextos. Entendeu? Então, assim, eu estou propondo, os irmãos, à medida dos seus estudos, com calma, respira, não tem problema, continua do jeito, vai amadurecendo as ideias, porque isso é importante, isso é um debate. Por exemplo, ela propôs, né, um ponto de vista, e é natural. Mas como, né, vamos dar um passo, isso ali é uma ideia mais mainstream. Sempre olhar o contexto, sim, existem movimentos hermenêuticos, entendeu? Não estou dizendo que é certo e errado. Estou trazendo uma maneira para os irmãos enxergarem, né? Por exemplo, esse texto de Apocalipse, ele é um texto para a igreja, né? Então, descontextualizar ele deste ambiente pode não ser o mais adequado, entende? Mas enfim, vamos seguir. Então, vamos lá. Ó, nós temos os anabatistas pacíficos, né? Que eles tinham os irmãos suíços. Esses caras aqui, eles eram pacifistas absurdos, eles não abriam mão, tá? Desse pacifismo. Alguns chegaram a discutir aí só em alguns casos específicos, como por exemplo, se o legislador se o cristão fosse um legislador, ele poderia usar a espada. Outros cristãos em geral não poderiam ter arma, não poderiam ter espada, né? E hoje nós temos aí uma massificação do cristianismo brasileiro falando, por exemplo, sobre a legítima defesa, a proteção da família, né? O homem sem essa questão da proteção da família. Então, irmãos, perceba que são ideias, entendeu? Essas ideias estão se degladiando, nós vivemos num coliseu de ideias, né? Então, por exemplo, acabou de ter aqui. Então nós precisamos amadurecer isso, cara. Isso está acontecendo. Às vezes nós ficamos lá, ai, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Mas vamos dar o próximo passo, entendeu? Que é uma reflexão mais apurada. Assim, irmãos, o que acontece? A igreja, nos últimos 180 anos, ela está como nós a conhecemos. Mas a maneira dela estar assim, ela não foi sempre assim, né? Maneira de pregar, maneira de cantar. Irmãos, composições harmônicas até o século XVIII eram completamente diferentes. Você não tinha utilização de tons mais quentes, eram sempre tons menores, mais melancólicos, né? Então você tem, gente, é fascinante, é diferente o negócio. Mas vamos lá. Dentro disso aqui, né, você tem esses dois grupos aqui, né, que se relacionavam nesse movimento pacifista. O movimento menonita está muito presente aqui no Brasil. Eles ficam reclusos nas fazendinhas deles, cuidando da vidinha deles lá, tal, não se relacionam. Vem dessa época, um dos grupos sobreviventes, anabatistas mais puros, né? E tinha essa questão, alguns grupos tinham essa questão do comunalismo. Irmãos, essa questão, por exemplo, aqui, ó, isso eu vou comentar rapidamente. Ô Paulo, Oi? falando dos menonitas, eles são uns povos muito trabalhadores. Sim. Eles ajudam as comunidades, tem as hospitais deles. Sim, eu não estou dizendo que é certo e errado, eu estou só contando a história como ela é, não estou falando nada. Em aula, você não, infelizmente, Porque a gente não conhece, entendeu? A gente claro, não, é verdade. Por isso que. Lembra que você estava falando lá no começo, lá dos chineses lá, os orientais, então eu conheço também assim um pouquinho, um pedacinho, entendeu? Então tem as igrejas orientais aqui no Brasil, que a gente não conhece muito, né? As pessoas não conhecem, não sabem, não viu falar.
Eu tenho muitos amigos aí de uma igreja que ela fala, igreja local, eles sempre estão me chamando para ir nos encontros deles. Eu falo, não, mas eu não tenho essa visão, a minha visão é outra. Tem uma igreja que ora nas costas da pessoa. Aí ele foi falou agora senta aí que eu vou orar para você. Eu falei, mas como assim? Você não vai ficar na minha frente? Não, eu vou ficar nas costas. Eu falei, não quero não. Cara, o nome disso aí é afirmação positiva. O nome disso, isso é uma ideia e ela já está catalogada. Essa questão da afirmação do você recebe, tal, isso aí é uma ideia. Mas você vê, tudo tem nome. Tem nome. E são ideias realmente que os movimentos se baseiam por elas. É claro, você tem as orações que às vezes você pode tocar, tal. Mas é a maneira de enxergar. Da igreja local lá que eu estava falando, tem dois amigos peruanos que e uns lá do Paraguai e outros daqui do sul. Aí eles gostam muito de orar assim, eles fecham os olhos e falam, Senhor Jesus, aí o outro fala, amém. Aí ele repete, vai repetindo muitas vezes, entendeu? Entendi. Cara, nossa, não dá. O bom de você estudar é que você vai vendo essas coisas, você vai contando e assim, é muito interessante. Mas enfim, vamos lá aqui. Eu não vou passar para a reforma inglesa, tá? Não vou passar, eu vou terminar aqui e meu pai vai dar continuidade. Vamos lá. Os espiritualistas, eu vou consumir só um pouquinho de tempo, já estou terminando. E você teve movimentos espiritualistas muito fortes que esses caras aqui, ó. Esse espiritualismo aqui é mais ou menos o que nós temos hoje, essa questão da sensação, eu senti o Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo falou, eu tive um sonho. Irmãos, não estou dizendo que isso não aconteça, isso pode acontecer, mas hoje isso é mais massificado, né? Então visões, etc. Isso aqui, de certa forma, influencia bastante o movimento pentecostal como nós o conhecemos hoje. Não estou dizendo que é certo e errado, tá? Não sou crítico. Vamos lá. E você tinha os revolucionários, não no sentido moderno de ruptura marxista, mas no sentido de revolução, de rompimento com a tradição anterior, que era da igreja. Esses caras aqui, ó, esse aqui, eles vão todo mundo para um cantinho lá, fica numa cidade, briga, se estrepa, se dá mal. Esse cara aqui é um problema, por quê? Sabe aquela ideia dos mormons, acho que é dos mormons, dos 144 mil? Esses caras aqui defendem essa ideia. Testemunho de Jeová, não, mas tem uma parada dos mormons, só que eu não lembro bem o que é, mas tem. Aí o que acontece? Mas também os testemunhos têm. E essa ideia, ela passa por aqui também. Esses caras aqui, eles estavam numa cidade, eles chamaram a cidade de Nova Jerusalém e falaram, o que vai ser o cristianismo? Esses caras aqui, bicho, eles eram poligâmicos. Ana Batista poligâmico, falou, cara, vamos todo mundo aí ter 3 mulheres, 4 mulheres, para a comunidade crescer mais nova e bater 144 mil. Então, estou te falando, é doido. E é a Ana Batista luterana, crente em Jesus Cristo, falando, eu amo Jesus. Olha para você ver que loucura. Eles apoiavam a ideia da poligamia, apoiavam. Eles foram para essa cidade aqui, o trem foi tão feio que o cara, eles se consideravam novelias. Ele falava assim, cara, eu estou abençoando aqui, vai dar certo, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Eles começam a perder as primeiras, eles vencem algumas batalhas, acham que Deus está com eles, daí eles começam a perder algumas batalhas, e aí morre todo mundo, geral. Inclusive o Menosai, o movimento menonita cresce com os dissidentes desse cara aqui, ó. Os caras que apanham aqui saem das cidades, eles procuram abrigo e o Menosai ajuda eles. Inclusive o menonista, o líder do movimento menonita, o irmão dele morreu aqui. Aí por isso que ele passou a ter essa convicção de pacifismo extremo, né? Nem legítima defesa. Mas vamos lá. Já comentei sobre isso aqui, já comentei sobre isso aqui e sobre isso aqui. Vou comentar só 2 pontos aqui, rapidinho. Eu não vou falar sobre a reforma religiosa inglesa, eu vou comentar só sobre o que eu me propus aqui. Irmãos, meu pai já comentou algumas coisas sobre a reforma inglesa, depois se ele quiser ele volta, ele já comentou sobre isso, só ia dar uma outra pincelada. Questão de Arminio Calvino vai entrar aqui agora rapidinho, porque eu acho tão irrelevante discutir sobre isso aqui, que é só rápido. Vamos lá. A igreja na Inglaterra, ela sofre influência do luteranismo e sofre influência dos anabatistas. Por quê?
Imagina o mapa da Europa. Você tem Portugal e Espanha embaixo, você tem Inglaterra aqui, você tem o continente aqui, com a França, tal, né? Alemanha e tal. Os luteranos, eles vão para cima, para aquela região da Suécia, Finlândia, tal. Os calvinistas, eles descem para a Alemanha e vão entrando um pouquinho na França, um pouquinho no Oriente. Os anabatistas ficam espirrados, tipo assim, não tem para onde ir no continente. Então o que eles fazem? Vou virar o lado. Se está todo mundo indo para cá e para cima e para baixo, eu vou para cá. Então eles tropeçam e batem na Inglaterra. Atravessam o oceano, bate na Inglaterra. Na Inglaterra, eles começam a passar por aquela questão do Henrique VIII, anglicanismo, tudo que meu pai falou, Eduardo, tal. Só que tem um problema. O movimento anglicano, que nós chamamos de movimento reformado, né, que é uma das facetadas desse movimento, o anglicanismo ele não é um movimento de crentes, ele é um movimento de Estado. Então o Henrique VIII, com uma interpretação, né, tanto das escrituras quanto uma tendência de você seguir pela questão de não ter um herdeiro, tal, ele vai e rompe, cria a igreja anglicana, só que a igreja anglicana ela está muito dentro do calvinismo, do catolicismo litúrgico. Então ela não tem um delineado, ela não tem uma construção própria dela, né? Ela é uma igreja assim, ela é católica na essência e anglicana no nome, mas ela é católica, porque não tem um pensamento, né, muito forte. Ele vai ser desenvolvido depois. E aí esses caras aqui, os puritanos, eles vão, é um grupo, né? Eles vão fazer uma pressão muito grande na monarquia. Falar, cara, eu entendo essa parada aí de anglicanismo, mas eu sou mais radical, eu quero dar um passo além, eu quero ir a mais. E aí o que acontece? Eles vão e rompem, né, com a igreja anglicana. E aí, lá no comecinho da aula, as ideias batistas estão aqui. Os batistas, a gênese batista começa aqui. Esse movimento puritano inglês. Você tem o movimento puritano alemão, que é o Pietismo, você tem outros movimentos, mas os batistas estão aqui. E eu estou acabando, juro por Deus, estou acabando. Puritanismo me dá aqui, só para polêmica, o Julián. Puritanismo. O puritanismo inglês, os batistas surgem dali. Ideias luteranas, ideias de exposição bíblica, ideias de volta à comunidade da igreja primitiva, um pouquinho de pentecostalismo ali. Eu chamo de Pentecoste, mas está errado, é só para os irmãos sacarem as ideias e trazerem juntos, né? Eu não vou falar movimento espiritualista, né? Que é isso, né? Espiritualista em que sentido? Então, é mais ou menos por aí. Dentro desse movimento aqui, os nossos irmãos vão sair. Aí são os batistas gerais e os nossos queridos batistas e particulares. Gerais são os batistas com uma tendência mais ao arminianismo. Qual o arminianismo? E aí é que está. Irmãos, rapidamente, vou só pincelar isso aqui e vou encerrar. Não vou parar. Os movimentos gerais, dos batistas gerais, eles dão uma briguinha lá na Inglaterra, que é aquele movimento separatista. Eles têm divergências na eclesiologia. O que é eclesiologia? A doutrina da igreja. Como a igreja se comporta? O que justifica a igreja? Por que a igreja tem que existir comumente? Por fim, eles vão tentar se associar com os menonitas na Holanda, né? Os menonitas vão fechar, dar a cara na porta e falar, cara, eu sou anabatista, você é batista. Não quero conversa. Vai ter um abandono do calvinismo e eles vão naufragar em muitas controvérsias teológicas. Quais controvérsias? Ele vai acabar abrindo mão de algumas questões, como a doutrina da depravação total. Em algum momento ele vai ser unitário, ele vai abrir mão da tricotomia, da trindade. Isso assim não é uma crítica aos batistas, mas com tendência arminiana, só a gênese do movimento. E o movimento particular também tem seus problemas, então isso é natural. Tá? Só que aí eu só vou comentar uma coisa. Esse cara aqui, o Thomas Elves, aquele cara, esse rapaz aqui, o John Smith, ele começa, esse cara aqui é um ajudante dele, o Thomas Elves, meu pai já falou sobre isso. Aí fala da questão da liberdade, né, os batistas defendendo a liberdade religiosa. Como esse cara aqui, ó, viajou na maionese total, John Smith,
esse cara aqui vai e assume o movimento. E aí ele começa a liderar uma igreja batista com uma função arminiana, né, mais séria, que chega nos batistas mais gerais hoje, né, doutrinariamente falando. E aqui, eu só vou chutar o pau da barraca mais essa vez e vou falar dos compromissos e vou encerrar. Irmãos, isso é para apimentar. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. O movimento, quem se diz arminiano hoje, não é arminiano de fato, é outra coisa. Por quê? Não tem nada a ver com o movimento arminiano clássico. Por quê? Porque o movimento arminiano clássico, ele se desenvolve dentro do calvinismo clássico. O arminianismo clássico, ele é uma vertente do calvinismo que resolve um problema do supralapsarianismo e do infralapsarianismo. Não vou entrar nessa questão. Só estou dizendo isso. Entendeu? É só essa. Ele resolve um debate acadêmico dentro. Ele resolve o debate acadêmico dentro do movimento calvinista. É isso. Entendeu? O movimento arminiano posterior não é o arminianismo clássico. Ele é posterior, ele se desenvolve de forma diferente. Então, para bater no peito e falar que é arminiano, nós precisamos dar uma estudadinha. Por quê? Nós precisamos entender o quê? As nossas ideias, né? Eu, de novo, não estou dizendo que é certo nem errado. Eu estou dizendo estude. Por quê? Você precisa saber a origem do que você acredita. Ah, eu não acredito em predestinação. Tudo bem. Você acredita em quem, então? Ah, no livre-arbítrio. De que maneira, então? Né? Ok? Então, assim, tá errado até chamar de arminianismo calvinismo. Mas, tudo bem, popularizou assim, deixa, né? Fazer o quê? E aí tem os batistas particulares, que é uma brigaiada, cara. Esses três caras aqui, ó, são Jacob, Lara e o Jesse. Esse cara começa, ele morre e abandona, aquele ali está desconvertida, e aquele ali, o Jesse, ele toma a função do movimento. Né? E aí eles começam a ser batistas particulares em Londres, né? São escritores, né? Tem essa questão de escrever estatutos batistas, formalizar. Por quê, irmãos? Dizer que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador é uma confessionalidade, mas você precisa deixar isso de uma forma mais robusta. Você não pode só falar isso, você tem que sistematizar isso. Né? De que maneira? Escrevendo. E aí o que acontece? Ele era um calvinista convicto, né? Esses caras aqui, esses três bonitões aqui, ó, eles vão seguindo e aí eles trazem como o batismo, os movimentos batistas, eles vão, né, se reverberar. Aí só vou dizer mais isso aqui para encerrar. Irmãos, o movimento batista com uma tendência mais arminiana, ele ganha força mais recentemente. Não vai falar sobre isso aqui na história do batismo na América Latina, tal. O movimento calvinista, com uma tendência calvinista, ele tem uma tendência a ser um pouco mais sistematizado, tem mais debates acerca de outros temas. Por quê? Porque você tem um estilo de escrita, né? Os irmãos arminianos, eles eram mais práticos. Os irmãos calvinistas estavam um pouco mais preocupados em escrever e sistematizar o pensamento para não ficar falando bobagem por aí, né? Então, essas são as diferenças, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui vai terminar lá nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil. E isso aqui tudo vai influenciar a igreja como nós a conhecemos hoje, tirando o movimento. Aí agora, eu só vou finalizar falando isso aqui, ó. Batista não é pentecostal, Batista não é judaizante, Batista não é culturas alheias. Então, irmãos, assim, o pastor está propondo isso aqui para a doutrina geral, ela estar em homogeneidade. Então, assim, batistas são peculiares, gostam de estar, gostam de envolver muito com essas coisas, tem uma hermenêutica específica. Então, assim, é um bichinho diferente, mas ele é gente boa. Então, assim, para que nós entremos na igreja, para que nós desfrutemos de uma liturgia adequada, né? Sem ficar, por exemplo, usando jargões aleatórios de outros movimentos, de outras denominações, que fazem mal à nossa confessionalidade. Irmãos, confessionalidade é tipo coração, batendo, pu. Eu falei uma coisa, eu dei um tapinha ali, estou falando, nossa, não é tão importante quanto deveria. Então, ter esse alinhamento de ideias é muito importante, porque assim,
tem coisas que eu não posso acreditar, porque eu entrei na igreja batista. Por quê? Porque não é a nossa identidade, não é como nós vemos as coisas. Eu quero acreditar sim, ok, fique à vontade, mas o ambiente que vocês têm inserido, ele exige um certo respeito a isso, né? Então assim, eu digo isso por quê? Porque nós estamos afunilando, né? E por fim, para finalizar, por exemplo, nós precisamos também tomar cuidado, morrer aqui agora, com aspectos judaizantes dentro do batismo. Batista, né? Batismo eu digo movimento, né? Batista não comemora festas judaizantes. Batista é meio esquisito, né? Batista não participa, por exemplo, nós já vimos aqui participações assim, desses movimentos, né? Enfim, tem algumas tendências aqui, mas isso tudo é né? Confessional. Eu não estou fazendo críticas abertas, né? A nada disso, eu estou pontuando porque existem isso. E por fim, e agora sim eu vou fazer uma crítica, agora sim pessoalmente, né, no fim de tudo. Existe uma liturgia do culto. Então, nós não estudamos muito sobre isso, mas existe dentro da nossa confessionalidade os momentos. Irmãos, a gente tem que perguntar por que é canção, músicas, depois oferta, depois palavra, depois apelo, depois eu vou embora. Por quê? Nunca ocorreu, meus irmãos, às vezes assim, pensar nisso, mas por quê? Por que eu não prego primeiro e faço isso depois? Entendeu? Porque você tem uma liturgia, você tem uma ordem lógica dos acontecimentos. E aí o que acontece? Assim, eu vou só, né? Certa vez, nós já tivemos aqui na igreja, às vezes, momentos em que a liturgia do culto ela foi rompida por elementos externos, né? E aí já aconteceu, né, assim, de ter algumas coisas assim estranhas ali, eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que acontece? Isso tudo é por causa de um desconhecimento de como o culto está funcionando, né? Enfim, e o que acontece? Se tivesse acontecido nesse tempo, era espada no pescoço, né? Então, glória a Deus que aconteceu em 2023, né? Mas é isso, pode ir. Tudo isso que Paulo está falando, uma certa feita, né, eu era do novo na época na sede, aí tinha um menino que andava, eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor, meu direito é de não ter direito algum, o pastor Betinho proibiu esse hino, não se canta esse hino lá mais. E o pessoal do louvor, a música de Marquinhos Gomes, não morrerei quando a promessa não se canta lá mais. E eu fiquei assim, aí o irmão me esperando, falou, mas por que a gente não pode cantar? O pastor falou, porque crente que sai do propósito morre sim. Então vocês não vão cantar essa música aqui, mas deu maior polêmica. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não desiste, não. Um jogo de vida, né? Aí ele pegou, Para ver se morre. eu tive que fazer reunião com todo o ministério de louvor e ele foi explicar. Essa eu decidi Jesus. Nossa, foi quando eu converti, eu achava aquela música linda, eu queria cantar, esperava fazer aquele negócio. Ele falou, você não decidiu Jesus. Foi ele que jogou o senhor. Você não tem poder para isso. Eu fui entender que é outra música. Isso aí é um viés batista. Aí o que acontece? Eu fui me ensinar, aí eu comecei a não cantar outra música, que era muito criticada, você lembra, o Messias, o Dante, Sabor de Mel. Deus, né? Quem te viu passando a prova não te ajudou, meu irmão. Quando estiver lá na bênção, lá no altar, você vai estar lá, ó, eu vou lá de cima, já te olhando, te falando, tá vendo o versículo aqui? Você está embaixo. E aí a gente começou o quê? Por essas músicas. Lá não se canta mais essas músicas. E a gente cantava, Charles muito lembra disso. Eu tive que fazer a reunião com todo o ministério de louvor e falei, irmãos, música tal não canta, música tal não é para cantar, música tal. Para o quê? Para os irmãos entenderem isso, ele teve que dar uma orientação teológica. Então, assim, o que acontece? Hoje tem quero que valorize, raridade. E essas músicas, isso aí é muito. Gente, isso é maluquice. E ele tem que fazer um filtro, né? Isso tudo. Toda uma estrutura. Isso tudo é um óculos, né? De enxergar a realidade, as escrituras, a forma de se relacionar com Deus, etc. Então, assim, nós precisamos entender. Justamente esses momentos são Você vai fazer, o João está fazendo tudo nos lares. Aí você chega na casa do irmão e o irmão fala assim, ô irmão, mas eu queria tanto que você cantasse aquela música caridade. Como é que você faz? Se conversa. Essa questão de música, né? Músicas e músicas, hoje não são mais feitas músicas, né? Sacras, aquelas músicas assim totalmente pautadas. As músicas são feitas em momentos de vida. Eu tenho um momento de vida, aí eu escrevo uma música. E às vezes, assim,
algumas músicas as pessoas põem e são criticadas por causa disso, né? Ela está cantando o momento da vida dela, aí às vezes compatibiliza com o meu, aí às vezes eu gosto de cantar aquela música porque é o meu estilo, meu momento de vida, né? É o momento que eu estou vivendo. E isso às vezes acaba sendo perigoso. Deixa eu só falar nele aí, pode concluir. Isso aí às vezes acaba sendo perigoso, porque na verdade o nosso culto ele tem que ser voltado totalmente para Deus, né? Para Deus. É claro que se eu chegar para evangelizar alguém, porque se eu chegar para evangelizar alguém, não tem problema eu cantar uma música que fala literalmente do valor que a pessoa tem para Deus, né? Para Deus, você tem valor para Deus. Só que aquilo, para nós que já temos um conhecimento bíblico, né? Não é algo que a gente está repetindo aquilo, né? Já não tem mais necessidade, eu acho que chega nisso, né? Essa questão, por exemplo, de trazer, por exemplo, esses acontecimentos da vida cotidiana, isso é muito natural, principalmente por causa dos movimentos evangelicalistas. O que acontece? Cara, como o pessoal está passando ali, é um pessoal, assim, que não tem, às vezes, tanto estudo acadêmico. O pessoal não tem muito, assim, a vivência muito sofrida. Então, qual é a técnica? Inclusive, isso acontece muito com o Billy Graham. O que o Billy Graham faz? Ele chama, por exemplo, o Elvis estava estourado nesse tempo. Você sabe dessa história, né? Então, o Elvis estourado, ele chama aquele rock mais dançante ali para a liturgia do culto das igrejas evangelicais, né? Para quê? Para poder cantar, para poder... isso. E aí você tem essa mudança das letras justamente para a vida cotidiana das pessoas. Para trazer o quê? Esse elemento de conexão. Porque a música sacra, por exemplo, ela é latim, ela conta feitos, por exemplo, de batalhas, disso e daquilo. Então, assim, você tem um outro estilo de fazer música. E tudo isso começa onde? Nas ideias de enxergar as escrituras, né? Então, fragmenta isso, pega aquilo, faz isso, mas... A música, ela cria pontos de memória, né? Às vezes a pessoa que viveu no mundo escuta um tipo de música, aí às vezes chega na igreja quer trazer aquilo, sabe? E eu vi um vídeo do baterista Alexandre Aposan, ele falando o porquê do funk. Uma vez um cara criou aquela chuta que é laço. E na verdade a pessoa, ela cria aquela memória, não é associando, um exemplo, aquela batida não está associada a Deus, não. Está associada ao quê? O momento que ele estava lá com a mulherzada, bebida e droga, e aquela coisa toda. Então aquela célula rítmica, ela criou esse ponto lá, e ele quer trazer, às vezes, ele não vai imaginar, poxa, estou indo para o céu ouvindo essa música, entendeu? Não estou adorando a Deus. Na verdade, ela cria uma memória, né? Ela vai criando memória nele. Quando ele cria essa memória, ele quer trazer aquilo, né? E na verdade, quando a pessoa se converte, ela passa do momento das velhas práticas para outras práticas, ela não continua com a mesma, entendeu? Então, o que tem que trazer para nós, né, no padrão do cristianismo é isso, né? Trazer aqui, chegou aqui, opa, peraí, eu tinha essa prática que agora eu não tenho mais, né? Então, essa acho que é a diferença, né? Por isso que causa dano essas polêmicas aí, porque quer trazer aquilo que a gente vivia. Seria polêmica só para comentar, né? Mas assim, é isso, entendeu? E assim, é mais para isso, irmãos. Então, assim, ideias, para finalizar, né? As ideias, elas causam isso, porque elas formam músicas, elas mudam a cosmovisão. Então, assim, mais importante do que, assim, o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito, é essa questão de fundamentar o porquê que eu acredito, né? Então, assim, é importante a reflexão, o estudo, isso aqui é só um afunilamento. Compre um livro, irmãos, por exemplo, tem aí ótimas teologias sistemáticas, por exemplo, você tem o Wilmer, que é um professor batista, para ensinar mesmo o que é, como enxergar as coisas, né? Você tem o Wayne Gruden, você tem aí, por exemplo, o Franklin Ferreira, que é um professor batista brasileiro, você tem, por exemplo, sei lá, o Jonas Madureira, que é um filósofo brasileiro que ele trata a confessionalidade. Então, assim, hoje, não saber ou estar com outras ideias é, assim, perigoso, né? No mínimo assim, né? Depois de tanto tempo, né? Isso é por falta de conhecimento. Aí já não é realmente, assim, uma questão assim, é assim, assado. Não é, né? Mas, enfim, é isso, né? Espero que tenha feito sentido, né? Eu trouxe, assim, outros elementos aí, saí um pouquinho da história dos batistas para poder gerar uma certa curiosidade. Fiquem à vontade, estou à disposição. E é isso, obrigado.